Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre tecnologia de embalagens, tá? Essa aula eu acabei dividindo em três partes para não ficar tão cansativo, apesar de não ser uma aula tão extensa, mas eu acabei dividindo em três partes. Essa primeira parte eu vou falar um pouquinho o que é realmente embalagem, a sua legislação e por que existe, né, a embalagem, quais são as suas funções, enfim. Na segunda parte, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão das embalagens serem inertes ou não, né? E na terceira parte, eu vou falar para vocês atualidades sobre embalagem, o que está acontecendo aí de mais atual, porque as empresas elas vêm investindo, né? Principalmente pensando na questão de ser reciclável ou não, né? Biodegradável em relação às condições do meio ambiente. Então, mostrar para vocês o que está acontecendo aí de novo, tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a embalagem. Para iniciar a aula de embalagem, eu gosto muito de mostrar esse primeiro slide, né, porque é o seguinte, aqui vocês estão vendo, né, deixa eu pegar meu cursor, mas vocês estão vendo de maneira geral, então aqui a gente tem a noz aqui, né, aqui a gente tem o amendoim, a banana e assim por diante, né. Nós temos aí os alimentos e os seus próprios alimentos contêm a sua embalagem. Olha que perfeição que é o amendoim, né? Olha que perfeição que nós podemos falar das nozes. Não sei se vocês conhecem esse daqui, é a castanha portuguesa, né? E aqui, eu não sei o nome, se tem um nome científico, tá? Mas a gente chama de ouriço. Então, como eu sou de família portuguesa, a gente fala que é o ouriço que vem do castanheiro, né? E se produz a castanha portuguesa. E esse ouriço, ele tem bastante espinho, né? Mas ele é muito perfeito. E quando está maduro, normalmente ele cai e ele cai abertinho para facilitar para que a gente possa retirar a castanha. Então é muito legal. E de maneira geral, o que a gente está querendo dizer? Que os próprios alimentos da natureza contêm as suas próprias embalagens. E essas embalagens, elas são perfeitas. Elas são adequadas ao seu conteúdo interno. Então, para montar a embalagem de qualquer alimento que seja industrializado, deve ter basicamente esse mesmo princípio. Então, tem que ser embalagens que sejam resistentes, que estejam adequadas ao alimento, ao conteúdo interno. E é isso que nós vamos falar mais para frente, tá? A embalagem dentro da cadeia produtiva, né, se vocês olharem aqui, né, da cadeia produtiva dos alimentos, ela tem uma extrema importância, né? Por que ela tem uma extrema importância? Então, vamos pensar o seguinte, então a embalagem ela está aqui. Então, nós temos a matéria-prima ou várias matérias-primas, aí se tem o processamento, se produz o alimento e se produz a embalagem, né? Ou então matérias-primas, a fabricação da embalagem, né, específica aí para a embalagem que vai ser utilizada, o transporte da embalagem e seu uso aí dentro do alimento, né, para envolver, dentro do alimento não, para envolver o alimento. E aí, posteriormente, vem a estocagem, a distribuição, até chegar à venda do consumidor. Então, se a gente retomar, né, uma das primeiras aulas de TA, então a gente comentou o seguinte, que o alimento ele deve estar íntegro, né, nas perfeitas condições quando chega à casa do consumidor. Então, a embalagem ela tem que ter essa função de chegar, de promover perfeitas condições deste alimento, seja da questão contaminação física, biológica, química, de qualquer forma, tá? Então, a embalagem ela é extremamente importante porque ela vai proteger esse alimento que já foi aí processado. E, além de tudo, ela vai ainda conferir, permitir com que haja melhor ainda o processo de conservação. E aí é o que a gente também vai comentar um pouquinho aqui mais para frente. Então é importante vocês entenderem que a embalagem ela tem um papel, não é só o papel
de identificar qual é o alimento, de colocar algum informativo, não, mas ela tem um papel de proteger esse alimento para conferir, para promover esse alimento íntegro para chegar até a casa do consumidor. E para retomar essa questão da definição, então, o que é realmente embalagem? Então, eu vou apresentar aqui para vocês esse decreto-lei dizendo aí, definindo o que é embalagem. Então, é qualquer forma pela qual o alimento tenha sido acondicionado, guardado, empacotado ou envasado, isso pelo decreto-lei de 1969, e a resolução RDC, que se vocês não ouviram ainda sobre essa legislação, vocês vão ouvir bastante, porque ela é importante para a rotulagem nutricional também. Então, diz o seguinte, se vocês não tiverem contato agora, vocês vão ter, com certeza, na disciplina de marketing, né? Então, é o recipiente ou pacote, né, ou a embalagem destinada a garantir a conservação e facilitar o transporte e manuseio dos alimentos. Então, essa é a definição. Aqui, gente, eu deixei disponível para vocês, eu não quis colocar todas as legislações, porque, na verdade, são várias, né? Então, eu deixei disponível para vocês, existem várias legislações aí da Anvisa que determina quais são os materiais que podem ser utilizados, quais as características. Então, tem várias legislações dependendo do tipo de alimento também. Então, depois vocês dão uma olhadinha, né? Toda vez que eu faço isso é para vocês terem aonde procurar, né? Vamos supor que futuramente vocês precisam dessa informação, não é a título de decorar, não é a título de cair na prova agora, né? Mas é importante para que vocês tenham essa informação na vida profissional de vocês, tá? Nesse site da Anvisa vocês encontram tudo que diz respeito, todas as legislações que falam, que tratam aí da embalagem. Então, quais são os materiais, qual que não pode mais, qual que podia para determinado alimento, pode esse. Então, é bem completo, tá bom? Vamos classificar, então, a embalagem de duas formas, né? Em relação à sua extensibilidade, se é flexível ou não, e também nós temos aí a definição de embalagem primária, secundária e terciária. Então, o que seria essa definição, né? A embalagem primária é aquela que entra em contato direto com o alimento. Então, imaginem o seguinte, aqui eu coloquei a foto de um bombom, né? A embalagem primária seria esse pacotinho aqui que entra em contato direto com o alimento. A embalagem secundária é aquela que envolve a embalagem primária. Então, a gente está pensando aqui, se eu tenho um bombom, eu tenho a caixa do bombom, que vai envolver a embalagem primária. E, por fim, eu tenho a embalagem terciária, que seria aquela embalagem que envolve tanto a primária quanto a secundária. E essa embalagem terciária, então até coloquei aqui a foto, elas são as embalagens próprias para se fazer o transporte, para fazer a movimentação, para levar, né, para transportar da empresa, da indústria onde foi processado até os meios, né, até os campos de venda, enfim, tá? Então, essa é a característica da embalagem terciária, tá? Bom, e no que diz respeito à sua extensibilidade, à sua resistência, nós podemos classificar, então, as embalagens em rígidas, como aquelas embalagens com material mais rígido, então nós estamos falando de vidro, nós estamos falando de madeira, metal, ou então até alguns papelões que são bem rígidos. Os semirrígidos, a gente está falando daqueles plásticos mais não tão resistentes, tá? Aqueles plásticos um pouquinho menos resistentes, ou então até aqueles laminados, por exemplo, de salgadinhos, bolachas, a gente tem esse tipo de laminado, e aqueles flexíveis, que são aqueles plásticos bem mais maleáveis, a celulose, né, aquele celofane, por exemplo, alumínio, aquele papel, né,
Então, isso é muito mais flexível, que a gente consegue dar formas, né? Na verdade, como, por exemplo, a embalagem primária que eu mostrei para vocês do bombom. Então, você consegue rodar você mesma, não precisa de uma máquina para fazer a modificação da sua embalagem. Você mesmo consegue fazer, mexer, modificar, porque ela é bem menos resistente. Então, essa é a classificação de acordo com a resistência. Bom, em termos de funções, então é importante a gente lembrar que a embalagem ela tem as suas funções que nós chamamos de funções primárias, né? Suas funções primárias. Então, qual que é a função primária? Tá? Aqui a contenção e proteção, né, do alimento. Aumentar a segurança do alimento, então é uma barreira contra as contaminações, que é a que eu falei, contaminação química, física e biológica, né, que é a microbiana. Evita a migração de componentes do exterior, né, do ambiente para o alimento e também protege contra os impactos, tá? Então, protege contra os impactos em transporte até a chegada à casa do consumidor. Da mesma forma, nós também temos de pensar a embalagem com funções tecnológicas, né? Então, funções que guarda esse alimento, resguarda o alimento no que diz respeito à presença de oxigênio, à presença de luz. Então, se ele é sensível e ele está em vidro, então eu mudo a cor, né, a coloração desse vidro. Então, tem uma das funções é essa, tá? Favorecer e assegurar, né, os processos de conservação. Então, lembrem, nós falamos sobre uma série de processos de conservação. De nada adianta adotar meios que sejam efetivos se eu não tiver uma embalagem que consiga realmente manter esse processo de conservação, né? Evitar contatos inconvenientes do produto, principalmente se entrar em contato com produtos de limpeza. Claro que vocês aprendem que a gente não pode colocar no mesmo lugar, né? Enfim, mas se porventura te entrar em contato para que ele não se contamine, né? E facilitar o transporte. E aqui também a indústria vem trabalhando nessa questão de facilitar o transporte em características de embalagem, né? Como que é a embalagem para poder facilitar esse transporte. A gente vai falar na parte 3 da aula. E funções mercadológicas, né? Então, as funções mercadológicas, visto estas embalagens, né? Então, dá uma olhada, né? Qualquer um quer comprar isso daqui, porque é tão colorido. Então, criança, né? Qualquer criança. Fica alucinada quando vê uma embalagem com essas características. Ainda tem o bichinho, né? Que é o MM, que é uma graça, enfim, tá? Então, facilita, né? Propicia com que se queira comprar este produto, tá? Então, é o que eu falo, melhora a apresentação do produto, possibilita a melhor observação do produto, favorece o acesso e informa o consumidor. Então, é na embalagem que contém as informações necessárias para que o consumidor possa consumir. Se tiver que fazer algum tipo de preparo, ele está lá na embalagem, o valor nutricional, os ingredientes, o saque e outras informações que são interessantes, né, que se queiram passar aí para o consumidor. Então, é na embalagem que se faz esse caminho, né, essa conversa que se tem com o consumidor. E por fim, né, antes de terminar a aula, o que é importante ser comentado como requisitos importantes da embalagem. Então, aqui eu deixei em branco, porque vocês têm lá na parte escrita, mas eu vou comentar algumas coisas, né? Porque assim, eu não vou ler, né? Então, só para não ficar lendo, para não ficar cansativo. Mas o que é importante a gente pensar, né, sobre os requisitos das embalagens? Como requisitos, é importante a gente pensar que tem que ser adequado ao alimento, que não promova nenhum tipo de toxicidade, que não contamine, então utilizem materiais que não sejam tóxicos aos alimentos, que a gente vai falar daqui a pouco, que estejam adequados de acordo com os hábitos alimentares,
que tem uma certa funcionalidade. Eu até pensei aqui, por exemplo, existem embalagens de requeijão, né? Que é em copinho de vidro, então se aproveita essa embalagem para outras funções. Então, é importante a indústria, né, pensar em características sobre a embalagem. Tá? Outras coisas importantes que eu falo, baixo custo. Para ser de baixo custo, que a matéria-prima tenha aqui no Brasil, né, para ficar mais barato, então que tenha no país, que preferencialmente seja reciclado. Então, isso que a indústria está cada vez mais pensando nessa questão. Né? Então, existem vários pontos importantes que devem ser considerados quando se vai aí montar uma embalagem. Tá? Então, vocês vão ter que pensar aí numa possível embalagem para o alimento inédito de vocês, mas fiquem atentos aos próprios alimentos que já estão no mercado. Então, vamos supor, eu quero fazer o meu produto é um congelado. Então, pense nos produtos que são congelados já, né? Para vocês decidirem aí qual tipo de embalagem vocês gostariam de colocar, vocês utilizariam aí no alimento inédito de vocês, tá? Bom, então por enquanto é isso, vai vir a parte 2. Beijinho, até daqui a pouco.